Shalom, shalom. Vamos dar seguimento à leitura da carta de Paulo aos Efésios no capítulo 2. O título aqui pela Corrigida Fiel é A Salvação é pela Graça. Antes de nós falarmos de graça, eu gostaria de falar com você sobre a lei. Nas traduções das Bíblias cristãs, está essa palavra lei, que na verdade está falando sobre a Torá. O que é a Torá? A Torá são os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, que na verdade também não é a tradução correta, né? É Tanar. E então é considerado Torá esses cinco primeiros livros, né? O livro de Bereshit, que é Gênesis. Depois nós temos o livro de Shemot, que é Êxodo. Depois nós temos o livro de Vaikra, que é Levítico. Depois nós temos o livro de Bamidbar, que é Números. E depois nós temos o livro de Devarim, que é Deuteronômio. Então, esses cinco primeiros livros constituem a Torá. A Torá, na verdade, ela não é lei, ela é uma instrução. É algo que Deus nos deixou como instrução para a nossa conduta de vida. Lei parece algo ditatorial. A lei sempre nos incomoda, esta palavra. Mas quando a gente ouve a palavra instrução, é algo que vem do Pai. O pai instrui o filho a quem ama, ele instrui, né? Ele pensar um pai rígido, que ele somente dá ordem, sem um ato de amor, é algo que a gente não aceita, né? Mas Deus, ele nos deu as suas instruções como um ato de amor para nós. E essa leitura de Efésios 2 é uma leitura muito gostosa, porque a gente compreende a dimensão do amor de Deus. Então, explicando essa questão aí da lei, né, ou Torá, o sistema religioso cristão, infelizmente, eles entendem que não é mais válida após a vinda de Cristo. Mas existe uma vertente que, pela graça de Deus, continua a crer, né? E eu queria explicar para vocês, e estou tirando isso aqui da Bíblia de Estudos de aplicação pessoal, algo que fala sobre a lei. O que é a lei? Parte da lei judaica incluía leis encontradas no Antigo Testamento. Quando Paulo diz que os não-judeus, ou seja, os gentios, não estão mais presos a elas, o apóstolo não está dizendo que essas leis não se aplicam a nós atualmente. Está dizendo que certos tipos de leis podem não se aplicar a nós. No Antigo Testamento, havia 3 categorias de leis: a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. A lei cerimonial, esse tipo de lei está especificamente relacionado à adoração de Israel. Ver, por exemplo, Levítico 1, do 1 ao 13. Seu objetivo principal era apontar para Cristo, portanto, ela não era mais necessária após a sua morte e ressurreição. Embora não estejamos mais vinculados à lei cerimonial, e eu incluo aqui a lei cerimonial dos sacrifícios realizados no templo, porque a lei cerimonial relacionada às festas, os tempos e estações que fala as Sagradas Escrituras, sobre isso ainda está vigente em nosso tempo, tá? Adorar e amar ao Santo Deus ainda se aplicam atualmente. Os judeus cristãos muitas vezes acusam os gentios cristãos de violarem a lei cerimonial. Realmente, quando não guardamos, por exemplo, a lei das festas, né, dos dias santos deixados por Deus, nós estamos transgredindo estas leis. E, na verdade, a maioria do sistema religioso, ele segue as festas, né, deste calendário gregoriano pagão.
e não segue mais as festas do calendário deixado pelo próprio Criador. Tá? Então, em parte está certo aqui o que este comentarista deixou com relação à lei cerimonial. A lei cerimonial é dos sacrifícios realizados lá com animais, todas aquelas leis relacionadas à expiação de pecados, com a utilização de sangue de animais, todos aqueles rituais. E isso não se aplica mais, porque Cristo foi um sacrifício único e perfeito. Depois tem a lei civil. Esse tipo de lei regulava a vida cotidiana de Israel. Ver Deuteronômio 24, 10, 11, por exemplo. Como a cultura e a sociedade daquela época eram radicalmente diferentes do mundo moderno, algumas de suas diretrizes não podem ser especificamente obedecidas. Os princípios, porém, a elas subjacentes devem guiar nossa conduta. Então, princípios se mantêm. Em certas ocasiões, Paulo pedia aos gentios cristãos que obedecessem a algumas dessas leis, não porque tivessem a obrigação de fazê-lo, mas a fim de promover unidade entre eles. A lei moral. Esse tipo de lei é constituído pelos mandamentos diretos de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos que a gente tem lá em Êxodo 20, do 1 ao 17. Ela exige uma rigorosa obediência e revela a natureza e a vontade divina. Ainda se aplica a nós atualmente. Devemos obedecer a essa lei moral, não para alcançar a salvação, porque a salvação ela vem por Cristo, mas para viver de uma forma que seja agradável a Deus. Em outras ocasiões eu já expliquei, inclusive com relação aos judeus, dizem que nós temos que obedecer 613 mandamentos. Veja bem, impossível isso acontecer pelo um simples fato. O homem, ele não vai guardar o mandamento, por exemplo, da Nidá. O que é Nidá? O período menstrual da mulher. Ele não vai fazer isso. O homem, ele não vai ter que ir ao templo depois que passa os dias, né, do parto, porque isso compete somente à mulher, né? Essa purificação que a mulher passa após o parto. 40 dias aí quando é menina e 60 dias quando é menino. Essa purificação é um mandamento para as mulheres, assim como a Nidá, referente à menstruação, é um mandamento referente às mulheres. Mandamentos referentes a homens, por exemplo, a barba. Mulher não tem barba. Então, se a gente pegar, tem muitos mandamentos que se aplicam a homens somente e outros a mulheres. Ok? Ou para algum tipo de mandamentos de alguma situação específica, como a gente vê lá da lepra, né? Na verdade, lepra não é a palavra mais correta, né? É tsarat, é o nome dessa doença, dessa enfermidade. Bom, enfim, tudo isso eu estou falando, né, para que a gente possa falar agora de graça. Ainda sobre a lei, lá em Gálatas, fala que Gálatas, no capítulo 3, no verso 24, fala assim: de maneira que a lei, ou Torá, nos serviu de aio, ou tutor, tá? Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, o que é um aio? O aio, ou tutor, antigamente o termo aio designava um tutor ou preceptor, alguém responsável por cuidar da educação e disciplina de um príncipe ou criança de família nobre. A função do aio era prepará-lo para a vida adulta e responsabilidades, tá? Então, Paulo está falando aqui na carta aos Gálatas que a lei, a Torá, nos serviu de aio. O comentarista aqui
ele vai falar o seguinte: a imagem da lei como uma entidade protetora é semelhante à de um tutor que supervisiona uma criança, mas não precisamos mais desse tipo de supervisão. A lei nos ensina a necessidade da salvação. A graça de Deus nos dá essa salvação por Cristo Jesus. O Antigo Testamento, que na verdade é Tanar, ainda se aplica aos nossos dias, pois nele Deus revela sua natureza, sua vontade para a humanidade, suas leis morais e suas diretrizes para a vida cotidiana. Mas não podemos ser salvos pela obediência à lei. Nós temos que obedecer à Torá pelos princípios que estão contidos nela, né? Mas não que isso vai trazer salvação para nós. A salvação, ela vem pela graça por Cristo Jesus, né? Tá? Agora, então, a gente entendendo isso, a gente pode falar sobre graça. A graça, né? Ela é um favor imerecido. Nós não merecemos isso, né? Porque aqui Paulo vai falar aos Efésios. Verso 1: vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, nós fomos vivificados, estando nós mortos em ofensas e pecados. Eu vou trazer aqui para vocês no grego, achei muito interessante aqui quando fala a palavra mortos, né? É a palavra necros, é da onde origina a palavra necrotério. O que que tem no necrotério? Cadáveres, tá? Então, necros, de uma palavra primária necos, que quer dizer cadáver, tá? Então, efetivamente, verdadeiramente, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Nas nossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, a palavra nos fala, né, sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão, pela desobediência, trouxe a morte e colocou com isso, né, como príncipe deste mundo a Satanás. Mas o segundo Adão, que é Cristo, ele vem e nos traz o que? A vida. A vida. Naquela morte, né, que o primeiro Adão nos trouxe, Cristo vem e nos vivifica, nós estando mortos em ofensas e pecados. E então, a todos aqueles que não recebem a Cristo, não aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, eles ainda estão mortos em seus delitos e pecados, sendo obedientes ao príncipe deste mundo, né? Ao príncipe das potestades do ar, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Nós somos seres tripartidos, né? Ou seja, três partes. Nós somos formados por espírito, por alma e por corpo. Quando ele fala aqui em carne, ele vai falar dos nossos desejos, tá? E isso, desejo fala de alma. Então, todos desejos, todas as vontades, isso está na nossa alma, ok? Essa carne aqui que a gente toca, não é sobre isso que está falando, é sobre os desejos, tá? Da nossa alma, na verdade, ok? Então, separados de Cristo, nós éramos destinados à ira de Deus. Todo aquele que está separado de Cristo é destinado à ira. Aqui ele fala, né? Filhos da ira.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, e esse muito amor deu o seu Filho unigênito para que morresse pelos nossos delitos e pecados, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Colossenses 2,13: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. As Sagradas Escrituras, né, a Bíblia, ela é atemporal e por isso que a gente vê aqui o autor falando em algo como se já tivesse sido realizado, tá? Para nós parece que não, mas tudo já está, né? Como Cristo mesmo lá na cruz disse, está consumado, tudo já está consumado. Essa cronologia, que nós estamos nessa prisão de Cronos aqui, deste tempo físico, existe o tempo, né, Aion, que é o tempo de Deus, que ele transcende, ele está fora desta prisão. Então, por isso o autor, ele sempre fala aqui, ó, ele nos ressuscitou. É como se isso já tivesse acontecido. Por quê? Porque ele tem certeza dessa ressurreição. Porque se Cristo ressuscitou, todos que creem nele, juntamente com ele, ressuscitarão. Na verdade, todos ressuscitarão, né? Ressuscitarão para a vida eterna os que creem em Cristo e para a morte eterna os que não creem, né? Então, os destinados à ira, infelizmente, né, para a morte eterna. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Né, abundante riqueza da sua graça. A graça, na verdade, ela sempre existiu. Ela não é algo que foi disponibilizado a partir de Cristo, a partir da sua vinda como ser humano aqui nesta terra, né? A graça, ela esteve presente em toda a história bíblica, em todas as sagradas escrituras. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então ele repete bastante essa questão da graça, que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé, né? Essa fé, pelo hebraico, é confiança, é fidelidade, é confiar, né? Nesta salvação. E isso não vem de nós, diz que é um dom de Deus. Atos 15:11, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então é algo, né, que de nós mesmos, essa certeza, né, a gente vacilaria, mas é um dom que Deus nos dá de manter esta fé viva, esta confiança viva nesta grande graça prometida para nós. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, se alguém, né, como muitos dos judeus ainda mantêm o coração endurecido para o Mashiach, né, para o Messias, Yahushua, Jesus Cristo, então eles ainda estão muito conectados com a letra, com a Torá, e eles ainda não se renderam para o Mashiach. E quando a gente fica ainda preso ao aio, né, a lei, o que acontece? A gente está fazendo algo pela força do nosso braço, pelas obras, tá? Então, essa salvação, essa graça, ela não vem pelas obras,
para que ninguém se glorie, para que ninguém fique orgulhoso, né? Eu sou salvo pelas minhas próprias mãos. Não. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Os gentios e judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo, aqui Paulo fala aos Efésios, tá? Não esqueçam isso. Que são um povo gentil. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Colossenses 1, 21, 22. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Aleluia. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Então não há mais separação, não há mais uma parede que separa judeus de gentios, não há mais isso. Todos somos um, como Deus é um com Cristo. Todos nós somos um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne, né? Cristo, na sua carne, pelo seu sofrimento, ele desfez essa inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Deixa eu ver aqui qual o verso. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, a cédula que era contra nós, né? O que nós tínhamos de dívida, né? Era a nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida impagável. Era uma promissória, né? É como uma promissória ali que a gente assinou e que nós, sem Cristo, seria impagável esta dívida, impagável. Mas por Cristo, pelo sacrifício dele, ele pega esta cédula, né? Esta promissória que era contra nós e ele prega, ele crava na cruz ali. E nós não temos mais dívida nenhuma, nem com Satanás e nem com Deus. Nós não temos dívida alguma. Amém? Aqui o autor da Bíblia de Aplicação Pessoal, ele faz um comentário nesse versículo 15. Ao morrer, Cristo colocou um ponto final no violento ressentimento que existia entre judeus e gentios, causado por leis que favoreciam os judeus e excluíam os gentios. Cristo morreu para abolir todo aquele sistema de leis judaicas, na verdade, mais relacionada às leis de homens, né, doutrinas de homens. Em seguida, uniu os dois grupos que sempre se opuseram, tornando-os parte de si mesmo. A expressão novo homem significa que Cristo transformou tanto um quanto o outro em uma única entidade. Assim sendo, ele fundiu todos os crentes e os tornou um só nele. E pela cruz,
reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela, com a cruz, né, as inimizades. Colossenses 1:20, que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, né? A paz. Isaías 57:19, eu crio os frutos dos lábios, paz, paz para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Atos 10:36, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Satanás é tão astuto que essa é uma das setas inflamadas que ele atira, tentando separar, né, os seres humanos, né, a criação de Deus, as criaturas de Deus, os homens, em seitas, em religiões, em facções, trazendo aí discórdia, trazendo separação. O inimigo ele faz isso para trazer guerra, né? Quantas guerras religiosas nós tivemos? A religião, infelizmente, misturada com a política. Mas Cristo, ele veio para unir, ele não veio para separar nada. Só que a salvação é por Cristo Jesus. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Não deixe que o inimigo diga para você que você não é digno do reino de Deus. Todos são dignos desde que entrem neste caminho da salvação, pelo arrependimento, pela cruz de Cristo, pelo sangue derramado nessa cruz. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aleluia. 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Não existe outro fundamento. É Jesus Cristo, o único fundamento, é a pedra da esquina, é a pedra principal da construção, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Aleluia! Que maravilhoso capítulo, esse capítulo 2 de Efésios. Eu me regozijo com a palavra do meu Pai, com a palavra de Deus. Glórias e glórias a Ti, Senhor. Obrigada, meu Deus. Continuamos, né, no próximo vídeo, o capítulo 3. Shalom, shalom.